Oi, pessoas. Meu nome é Larissa. Eu fiz graduação e mestrado em Santa Maria. Mestrado eu fiz no PPGA, sob orientação do professor Mauri. Graduação também eu acabei sob orientação do professor Mauri. E eu tô aqui para contar um pouquinho sobre a minha dissertação. Pelo visto, eu ainda sou lembrada como uma pessoa que usou etnografia na dissertação durante o mestrado. Acho que não foram muitos pela indicação, então. Né? Bom, como a gente chegou ao método, né? Como a gente chegou à etnografia. Nós construímos o projeto. Na construção do projeto, então, nós buscamos literatura a respeito do tema. O tema era inclusão digital. A gente fez um bibliométrico também, um artigo bibliométrico, e a gente chegou a um gap de literatura. Nós percebemos que nenhum autor, até aquele momento, lá em meados de 2011, 2012, tinham estudado o processo de inclusão digital na dimensão individual. Ou seja, não tinham estudado como ocorria o processo de aprendizagem das tecnologias digitais e o impacto dessas tecnologias ou desse aprendizado, né, na vida das pessoas. Então a gente resolveu focar nesse gap, criou um problema de pesquisa, os objetivos e tal, e não sabia como andar a partir daí, né? Não se tinha um método. Tinha, né, a ideia de que seria um método quali, né, por ser um método, por ser um objetivo de pesquisa individual e tal, mas não se sabia que método usar. Então o professor Mauri, ele tinha uma orientanda, que talvez você também já tenha ouvido falar, que era a Monize. Ele fala muito da Monize. Ela fez graduação e mestrado com ele também, e foi fazer doutorado na URGS. Lá na URGS, a Monize fazia uma disciplina chamada Etnografia para Administradores, com a professora Neuza Cavedon. Depois eu acabei fazendo essa disciplina também, com uma aluna especial na URGS, no segundo ano do mestrado. Então, no segundo ano do mestrado, eu coletei os dados, né, realizei a etnografia e fiz essa disciplina na URGS. Vou falar um pouquinho sobre essa disciplina, tá? Nessa disciplina, a gente só vê o método etnográfico. A professora Neuza Cavedon, ela é administradora e antropóloga. No método etnográfico, ele veio da antropologia, acho que as gurias já falaram isso. Faz parte da história do método. Então, ele vem da etnografia. Ela utilizou o método etnográfico na dissertação dela, na tese dela, e nos projetos que ela realizava na URGS, até aquele momento, ela também utilizava o método etnográfico. Bem, nessa disciplina a gente estuda e lê muitos trabalhos de etnografia, tá? E as fases de etnografia. Esses trabalhos nos ajudam quando a gente vai aplicar esse método, quando vai usar a etnografia. Isso porque eles, de certa forma, treinam o nosso olhar com uma neutralidade que se tem que ter. Aí vocês se perguntam, nossa, né, a etnografia é algo tão pessoal, de tanta observação, que não tem como não te misturar com o teu campo. E eu estou dizendo que tem que ser neutro, e eu te digo que sim. Na verdade, o neutro que eu falo é manter a estranheza do teu olhar. Porque quando tu chega num lugar estranho, tu observa muitas coisas, né, que até aquele momento para ti são estranhas. Mas como tu volta naquele lugar, naquele ambiente, naquela aldeia várias vezes, essas coisas que no primeiro momento eram estranhas para ti, se tornam naturais. Então, assim, a etnografia, de certa forma, ler sobre a etnografia, ler trabalhos que utilizaram a etnografia, treina o teu olhar, ou pelo menos te alerta para isso, assim, para tu, de certa forma, manter essa estranheza no teu olhar. Na Nova Santa Marta, quando eu cheguei lá, Nova Santa Marta foi uma das minhas aldeias, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para tudo assim e mapear. Por exemplo, os mercados da Nova Santa Marta, na rua que eu passava, eu pegava ônibus, né, descia numa esquina e ia a pé. Então eu percebia que os mercados, eles não tinham muito movimento lá pelas 5 da tarde. E onde eu morava, os mercados às 5 da tarde, né, para as pessoas estarem voltando dos seus trabalhos, das aulas e tal, estavam sempre lotados. Às 5 da tarde, 6 da tarde, já não tinha ninguém no mercado. O pico de atendimento do mercado se dava lá até as 3 da tarde, assim, do meio-dia às 3 da tarde. Por quê? Porque eles não acendiam a luz, porque os estabelecimentos eram pequenos, as portas eram grandes, as prateleiras eram muito próximas uma da outra, e os mercados eram escuros por dentro. Então as pessoas não entravam, não era atrativo para elas.
aos poucos, essa descrição, para mim, não tem tanta importância. Por exemplo, agora não tem tanta importância porque eu naturalizei aquele ambiente em mim. Mas quando eu cheguei lá, eu vi aquilo como estranho. Então, essa é a importância de tu ler trabalhos que usam o método etnográfico para tu ter esse alerta de que tu tem que estar com a tua cabeça treinada, o teu olho treinado para as estranhezas, para não perder a estranheza. E acredito que assim são em todos os trabalhos. Alguns até falam isso meio que no meio do trabalho, assim, eles falam isso, tá? Então, assim, a Moniz indicou o método para o professor Mauri. O professor Mauri me falou, eu não pilhei, né? Fiquei com muito medo, até porque tem os prós e os contras. Naquela época eu só via os contras, né? Porque eu achava que era muito trabalho, né? Pensei assim, nossa, ir para Porto Alegre uma vez por semana para fazer uma disciplina. Minha família era de Santa Maria, é de Santa Maria. Daí eu sempre fui muito próximo da minha família. Eu não queria viajar toda semana para fazer essa disciplina. Para mim era muito trabalho. E nos lugares realmente mergulhar nas aldeias, assim, passar muito tempo lá, chegar em casa, fazer diário de campo, assim, era muito trabalho para mim. E realmente diferente dos trabalhos, por exemplo, eu fiz a minha tese, também usei o método Quali, que foi grupo de foco e entrevistas, e eu fiz o grupo de foco, fiz a entrevista, fui para casa, transcrevi, e era isso. E na etnografia não, a gente tem que ir, ficar um tempo, observar o tempo todo, ficar ligado o tempo todo, concentrado o tempo todo em tudo, fazer algumas anotações lá, ir para casa e te mergulhar de novo e fazer o diário de campo certinho, nos tempos verbais corretos, né, na historinha correta. Então, é muito trabalho, assim. Então, naquela época eu realmente só via os contras. Eu achava que isso era muito trabalho, que ia dar um trabalho igual aos outros, né, então não tinha por que eu fazer tanto trabalho assim. Então, eu não pilhei na hora, assim. Não curti muito. Hoje eu vejo mais os prós, né, mais o a favor, assim. Por exemplo, se eu comparar de novo a minha tese com a minha dissertação, eu gosto muito mais da minha dissertação do que da minha tese. Isso porque talvez eu tenha me apropriado muito mais da minha dissertação, eu tenha criado uma relação muito maior com a dissertação, com o trabalho e com os campos, né? Hoje eu faço trabalho mais quant por estar, né, num curso de engenharia de produção, e eu acho um método tão vazio, às vezes perde o sentido do trabalho, assim, é um método muito vazio, assim. Talvez seja isso que eu, da mesma forma que eu encaro a minha tese, assim, uma tese que tem dados, que tem uma relação com a teoria, que tem alguns achados lá, algum ineditismo, mas é mais vazio que a minha dissertação. Na minha dissertação, eu acho que tem mais a minha cara, assim. Acho que o professor Mauri fala um pouquinho de que alguns trabalhos mudam as pessoas, e eu acho que esse trabalho da etnografia, assim, me mudou. Acho que foi na etnografia, por eu ter acompanhado as aulas, que eu decidi realmente seguir a carreira docente. Acho que foi quando eu bati um martelo na minha vida, assim. Foi um divisor de águas. Vou falar um pouquinho, então, sobre os 3 campos, para não me perder e não me estender muito, né? Na minha dissertação eu fiz 3 campos, 3 aldeias que se chama na etnografia, né? Uma das aldeias foi com as crianças. Essas eu fiz na Nova Santa Marta, na parte filantrópica da Escola Marista, chama Marista Nova Santa Marta. Minha segunda aldeia eu fiz na Fundai, foi com jovens e adultos. Fiz durante o mesmo período, então de manhã eu fazia na Fundai, começava às 7h30 a aula, acabava meio-dia. E lá na Nova Santa Marta começava às 1h30, acabava às 5h30. Então eu fazia de manhã na Fundai e de tarde na Nova Santa Marta. Meu terceiro campo fiz no segundo semestre, foi no Lions Club, com idosos. Eu me inseri nas aldeias de 3 formas diferentes, eu não me mudei para esses lugares ou para próximo desses lugares, tá? Mas eu participava das aulas. Por exemplo, na Nova Santa Marta, os alunos tinham aula de ensino fundamental de manhã e de inclusão digital na tarde. Lá eu me inseri como professora estagiária. Então tinha um professor de inclusão digital, ele era engenheiro eletricista, tá? E ele dava aulas de inclusão digital, de computação, usava o Linux, então ele dominava muito isso. Ele era um professor bem durão, assim, sabe?
E meu principal medo nesse campo, acredito que os achados vocês já vão ter lido no artigo, né? Ter discutido aí. Mas meu principal medo, então, nesse campo, a principal curiosidade foi assim. Foi a relação que eu estabeleci com as crianças. Eu acho que eu sempre quis ser mãe, então quando eu vi crianças eu meio que fui com tudo, me joguei de cabeça, assim, sabe? Estabeleci uma relação muito próxima com elas. E isso me deu medo de mudar o meu campo. Eu não sabia até que ponto eu podia estabelecer essa relação, onde essa relação podia ser nociva para o meu trabalho. Por exemplo, falei que o Everton era meio durão, né? O professor era meio durão, certo? Aí tinha alguns momentos que ele fazia algumas perguntas em sala de aula, assim, por exemplo, sei lá, o que é um HD, o que é não sei o que. Aí os alunos tinham que levantar a mão, e quando eles levantavam a mão eles respondiam. Aí se eles respondessem certo, o Everton dizia, muito bem, parabéns! E daí eu achava aquilo legal, engraçado, porque as crianças gostavam, né? E daí eu sorria. E, de certa forma, eu condicionei o comportamento deles. Eles respondiam para o professor dizia muito bem, e eles já olhavam para mim para que eu sorrisse. E daí teve um dia que eu não sorri, e um aluno me questionou, professora, tu não gostou do que eu respondi? E eu falei que sim, que eu tinha gostado do que ele respondeu. Ele me perguntou, então por que tu não sorriu? Então eu estava meio que condicionando, estava mudando o meu campo, estava condicionando eles a um comportamento meu. E eu não sabia até quando eu podia fazer isso na etnografia. Porque a etnografia ela é uma inserção do campo, né? O pesquisador se insere no campo, de alguma forma. Mas eu não sabia se ele podia ou não mudar o campo. Né? Então eu tive esse medo, assim. Esse foi o principal medo lá na Nova Santa Marta, por envolvimento com as crianças, assim. Eles me chamavam de professora, de professorinha, eu vi eles em outros momentos, assim, me convidavam para as festas de 15 anos, a gente tinha conversas pessoais, participavam das brincadeiras. No segundo semestre o Everton saiu, eles me convidaram para a festa de despedida do Everton, e daí foi engraçado porque eu ia de ônibus para Nova Santa Marta e eu descia na esquina da escola. Então as crianças, elas me esperavam em vários pontos da rua para ver quem me encontrava antes. Elas morriam de saudade, elas me encontravam no centro, me convidavam para tomar sorvete. É uma relação que no Facebook e nas redes sociais ainda dura. Alguns já têm filhos, outros não, né? Mas ainda dura essa relação, assim. Então eu realmente me envolvi com esse campo. Uma curiosidade desse campo, assim, não sei se esse artigo permanece, mas quando o professor Mauri falava sobre etnografia, ele usava um artigo que é da URGS, que acontece numa cooperativa de costura. E daí a etnógrafa, né, uma pesquisadora, ela ia até a cooperativa de costura, eles eram a pesquisa dela, e ela falava que não podia ir com as unhas pintadas, porque se ela fosse com as unhas pintadas, as mulheres da cooperativa iriam perceber, iriam meio que rejeitá-la, né, alguma coisa assim. Quando a gente falava sobre esse artigo, pelo menos na minha sala de aula, a gente achava meio ridículo, assim, né, engraçado, né, tipo, é capaz que as mulheres vão ver que ela fez a unha, né. E daí uma curiosidade da Nova Santa Marta é que, como era de manhã e de tarde, né, no intervalo eu fui fazer a sobrancelha, e daí fica mais quadradinho aqui assim, e as meninas perceberam. Elas não perceberam que estava vermelho, não estava mais vermelho, mas elas perceberam que estava quadradinho os cantos, estava bem feitinho, então elas perguntaram se eu tinha feito a sobrancelha. Então realmente se percebe, tá? Então quem vai aplicar esse método é bom cuidar um pouquinho com a aparência, porque o campo te percebe, tu percebe o campo, mas o campo te percebe, de alguma forma, tá? Vamos para a segunda aldeia, então, para não me estender muito. A segunda aldeia foi na Fundai, como eu falei, foi com jovens e adultos, e o que eu trago nesse campo, talvez seja da descoberta da afetividade. Na verdade, foi o campo que me despertou para essa questão da afetividade no processo de inclusão digital. A partir da observação da afetividade nesse campo, eu vi afetividade em outros campos, porque foi mais explícito. O professor nesse campo ele era um técnico de informática, e ele era um gurizão, assim.
Era mega engraçado. Ele era... a turma adorava ele. Né? Ele fazia muitas analogias durante a aula, por exemplo, assim, Paulo Freire é um autor que fala que tu tem que te apropriar da realidade dos teus educandos para tu dar uma aula, né? Fazer tipo um nivelamento. Ele, de certa forma, fazia isso com as analogias que ele faz, né? Se a gente quiser usar, por exemplo, uma teoria de aprendizagem, a gente pode usar Ausubel, porque Ausubel trabalha com ancoragem, né, com essas analogias. Então ele fazia assim, por exemplo, o que é um HD? Poxa, um HD é igual a uma mala. Na mala tu coloca roupas, no HD tu coloca artigos. Então, assim, se os arquivos, né? Então, se os arquivos são as roupas, os HDs são as malas, né? Então, ele fazia essas analogias legais, assim, as pessoas começavam a entender. Ele tinha muito afeto com os alunos também. Ele parava a aula, se alguém não entendia, e ia explicar com toda a educação, tentando fazer graça, sempre com bom humor. Ele, como era jovens e adultos, tinham adolescentes até senhores e senhoras, né? Ele instigava que os adolescentes, os nativos digitais, né, de certa forma, ensinassem as pessoas mais velhas. E isso acabou mudando, alterando o comportamento, principalmente dos mais jovens. Tem uma menina que ela fala que ela não gostava muito da mãe dela, eles tinham uma relação muito, muito dura e muito pesada. Aí, como o professor sugeria que ela ajudasse as pessoas da idade da mãe dela, ela começou a compreender as dificuldades que a mãe dela tinha com tecnologia e alguns preconceitos, enfim, coisas da vida, da diferença de idade, né? E ela começou a compreender a mãe dela. Essa mesma menina falou que, como o professor instigava ela a ensinar e a ajudar os outros colegas a falar, ela foi meio que perdendo a timidez. E no terceiro ano do ensino médio, foi a primeira vez que ela apresentou um trabalho. Então, devido à afetividade, assim, essa relação que o professor meio que instigava que eles tivessem um com o outro, foi mudando o comportamento e eles foram aprendendo a lidar com a tecnologia. No começo eu percebia que as pessoas mais velhas, elas ficavam atônitas, acho que eu usei essa palavra na dissertação. É uma palavra estranha no meu vocabulário, então eu lembro que eu usei ela. E ficavam paradinhas, assim, olhando para o computador, sem muito saber o que fazer, assim, o mouse é uma flechinha, representa uma flechinha na tela, mas eu não sei por que eu mexo aqui na mesa e aparece na tela o mouse. Então eles ficavam meio parados, assim, sabe, observando. E daí, conforme o tempo, assim, e o professor indo até eles, pegando na mão para mexer com o mouse, porque o mouse é algo muito difícil para as pessoas que não têm contato com a tecnologia mexer, né? Então, eles começaram a meio que perder o medo. Mas foi a questão da afetividade que ajudou a eles realmente se apropriarem da tecnologia. Então, a afetividade implicou na inclusão digital. O papel do professor também implicou muito. Nesse campo foi onde ficou mais explícito o papel do professor, né, do bom humor do professor, das características do professor. Isso foi muito legal. Então, nesse campo teve essas duas questões, assim. No campo da Fundai, foi onde eu mais percebi mudança. Os jovens, os adultos, eles buscavam, assim, uma ascensão profissional, ou se inserir no mercado de trabalho. Só que, claro, eles aprenderam a mexer em computador, em tecnologia digital, tudo, colocaram isso no currículo deles, no certificado, beleza. Mas eles apresentaram uma mudança de comportamento muito grande. Não só para apresentar um trabalho, para conversarem um com o outro, para perderem o medo de tecnologia, não só isso, mas eles apresentaram uma mudança de comportamento muito grande, que talvez nem eles tivessem percebido, assim, sabe? Isso foi muito legal na Fundai. Foi o que despertou também para mim. No Marista, eu não percebi isso. Embora eles também tivessem, por serem adolescentes, né, por ser adolescentes, eles tivessem um processo de transição, eu não percebi essa mudança de comportamento no Marista. Na Fundai, sim, eu percebi. A afetividade e a mudança de comportamento, papel do professor. Então, essas foram as principais da Fundai. O terceiro campo foi o Lions. Lions Club. Ele fica literalmente embaixo da ponte de Itaimbé. Tem um espaço lá, tem alguns computadores que foram doados. Eles tinham um professor que ia uma vez por semana lá, dar essas aulas para os idosos. E tinham alguns idosos, a maioria eram professoras aposentadas.
tá? Por que elas buscavam a inclusão digital? Bom, as pessoas, elas tinham filhos e marido, né? Eram só mulheres, não tinham homens. Os maridos, eles já mexiam em computador, né? Porque assim, né, meninas, vivemos num mundo machista, né? Naquela época, elas tinham lá seus 80 anos, então os maridos trabalhavam e elas eram professoras ou donas de casa. Então elas não tinham esse acesso a computadores. Os homens naquela época tinham mais acesso que nós mulheres, né? Ou tiveram acesso primeiro, digamos assim. Agora, graças a Deus, as coisas mudaram, né? Mas elas ainda sofriam com isso, assim. Então, os maridos, por terem mais contato com tecnologia, tinham carros com GPS, mexiam em calculadora, tinham celulares e elas não. Então, quando elas iam mexer no GPS do carro para colocar uma localização, eles chamavam elas de burra. Os filhos já mexiam no computador, né, por serem mais novos, por terem mais acesso, precisarem dos computadores para a questão profissional também. Elas ainda não. Então, quando elas iam mexer nos computadores dos netos ou dos filhos, eles brigavam com elas, chamavam elas de burra. E elas não gostavam daquilo. Então, elas buscavam a inclusão digital pela exclusão social que elas sentiam, que elas viviam. O que eu senti também foi que me ligou assim. A inclusão digital, nesse sentido, nos outros todos também, a inclusão digital era um meio para a inclusão social. Foi nesse campo que eu realmente concluí o trabalho. Que daí eu comecei a ver assim, nossa, elas buscam a inclusão digital para a inclusão social. E daí eu comecei a ver que todos os outros atores dos meus campos também buscavam. Na Nova Santa Marta também buscavam. Eles não tinham computadores em casa. Para muitos era a primeira e a única, até aquele momento, né, oportunidade de mexer no computador ou numa tecnologia de informação. Então eles também buscavam a inclusão social através da inclusão digital. Na Fundai, da mesma forma, eles queriam aprender para se tornarem, serem empregados em algum lugar ou ascenderem profissionalmente. Então, eles também buscavam a inclusão social através da inclusão digital. Mas foi o campus do Lions que me despertou por ser mais explícito, da mesma forma que o campus da Fundai. A questão da afetividade do Lions, a inclusão social, me despertou a inclusão social, né, como resultado da inclusão digital. E aí no Lions era assim. Elas tinham 1h30 de aula, quase 1 hora de chá para conversar. Depois mais 1 hora de aula que era para complementar o chá, na verdade, porque não dava muita aula, né? Era só conversar. E era muito legal porque as conversas eram assim: problema cardíaco, problema de circulação, varizes, morte de alguém, cirurgia. Então, eram esses os assuntos assim. Eu me envolvi menos, foi o campo que eu menos me envolvi, a aldeia que eu menos me envolvi, justamente pela perda do meu avô. Então, quando eu via alguém mais velho, assim, eu lembrava dele, isso me doía bastante. Mas eu me envolvi igual, assim. Eu arrumava os chás para elas, assim, às vezes, depois eu guardava tudo, lavava e tal. Eu fui em alguns encontros que elas fizeram depois, porque elas se tornaram amigas, né? Elas esperavam ansiosamente a hora do chá. Elas queriam, sim, aprender a mexer nos GPS, nos computadores, saber, né, o motivo daquilo tudo, o objetivo daquilo tudo, mas elas queriam mesmo era conversar. Elas buscavam mesmo a inclusão social. Eu acho que a ideia da dissertação assim foi essa curiosidade, né, dos 3 campos. Como eu falei para vocês, se eu fosse comparar os trabalhos, eu acho que eu ainda gosto mais da minha dissertação. Em todos os projetos que eu tenho, de pós-doc também, eu fiz um projeto mais pessoal. De pós-doc até eu gostei mais. Eu usei Teatro Fórum, um projeto, né, junto com as mulheres que sofreram violência. Gostei bastante do pós-doc, mas acho que a dissertação tem um lugar no meu coração, assim, pela apropriação. Pelo trabalho que me deu também, ocupou muito espaço temporal na minha vida. Com certeza, acho que o que mais ocupou espaço temporal na minha vida foi a dissertação, mais que a tese, inclusive. Mas eu gostei muito, assim, acho que aprendi muito. Me tornou mais sensível. Foi o que me fez realmente voltar para a docência. Hoje, na minha vida como professora, assim, que é curtinha, até, né, agora, faz um ano que eu tô aqui.
eu acho que eu uso muito do que eu aprendi, assim, nessa questão de afetividade. A gente tem muitos alunos na graduação aqui na engenharia de produção que são bem frágeis, assim. Acho que os professores são mais duros e eles têm muita depressão, eles têm muita ansiedade, eles sofrem muito dessas coisas. Essas coisas que na minha graduação eram mais raras, digamos assim, não que não existissem, mas eram mais raras. E eles são inseguros demais, assim, eu acho que tem muitos colegas assim também que são super duros, então eles precisam dessa coisa mais de afetividade. Então eles me procuram bastante para conversar, assim. Inclusive os mais velhos, a gente tem alunos bem mais velhos, mais velhos que eu, inclusive, assim. Eles me procuram para conversar por serem inseguros, por estarem com depressão, etc. Então essa questão da afetividade que eu descobri na Fundai, e esse comportamento do professor da Fundai, assim, ainda me inspira. Me inspira na minha vida docente, assim. Ainda tenho contato com ele, assim, a gente vai às vezes tomar cerveja com os amigos e tal, a gente acabou virando muito amigo, assim, ele cozinha muito bem, faz uma pizza muito boa, e daí, então ele faz uma junção na casa dele com pizza, assim, e eu não posso faltar porque a pizza é muito boa. E os chazinhos com as senhoras eu meio que perdi o contato, infelizmente, né? Então o Campus do Lions eu realmente não mantive contato. Acho que eu tenho uma no Facebook ainda, que a gente fala assim às vezes. As crianças eu sei que às vezes não são mais crianças agora, né? Todas trabalham, algumas fazem faculdade, algumas tiveram filhos, o menino teve gêmeos. Mas é isso, assim. Gosto do trabalho. Não acho que tenha sido o trabalho do século. Não acho que ele seja isento de erros. Acho que tem muitos erros de escrita. Talvez até a questão etnográfica não esteja totalmente correta. Enfim, acho que tem 1000 defeitos. Assim como todos os trabalhos, né? Não tem um trabalho que seja perfeito. Todos têm um defeitinho, um probleminha, uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali. Mas eu gostei muito de fazer etnografia. E eu faria de novo. Tem um lugar no meu coração. Foi uma experiência muito boa. O lado bom também de quem faz etnografia e vai defender uma dissertação ou uma tese com etnografia é que é muito fácil defender. Tu conta o que tu viveu, tu conta o que tu fez, na tua cabeça já tem uma ordem cronológica, uma ordem de fenômenos, uma ordem de eventos ali, e tu vai contando assim facilmente. Tipo, pra gravar esse vídeo assim, eu não achei que ia chegar aos 27 minutos, eu não costumo falar muito, mas é muito fácil tu contar porque tu vai lembrando o que aconteceu, porque foram coisas que tu viveu, assim. Então, tipo, eu não peguei de novo ela pra ler, ou não peguei nenhum artigo meu pra ler, mas eu lembro o que aconteceu. Espero que não tenha ficado meio desconexo, assim, por não ter me preparado muito. Estamos no meio dos TCCs por aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado e tenham gostado da aula, assim. Tá? Aproveitem o professor Mauri, ele é muito legal. Ele sabe muito. Ele vai participar de uma banca minha hoje também. A menina tá morrendo de medo. Também, professor, seja muito legal com a Eliana, tá? Por favor. Então tá bom, pessoas. Beijo. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar e-mail, tá? Tchau, tchau.